Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas. O podcast onde a transformação digital encontra o direito. No ar, mais um Conectando Mentes Curiosas, o seu podcast sobre tecnologia e inovação de direito. Aqui, direto do Web Summit, vamos falar um pouquinho sobre direito, mas sem perder o viés de pessoas e tecnologia. Hoje eu tenho uma pessoa muito especial, inclusive uma conexão feita durante o Web Summit Rio. Ela, que é Head de Marketing da Aleve, idealizadora do Criativo. Seja muito bem-vinda, Maria Clara Ramos. Oi, Gustavo. Oi, pessoal. Muito prazer aqui. Quem tá falando é Maria Clara. Bom, então para começar aqui nossa conversa, eu queria que você contasse um pouco sobre sua trajetória e contar um pouco como você idealizou o Criativo. A trajetória é um pouquinho diferente do usual, então acho que é por isso que casa tanto com a proposta do podcast de vocês. Tô aqui concluindo a minha graduação no 9º semestre, mas já com a OAB tirada, graças a Deus, em processo de estruturação de TCC. Mas lá no meu 3º semestre, isso já fazem quase 3 anos, eu comecei minha trajetória profissional no universo da inovação, dentro de uma legal tech. Então, se eu comecei com o pé esquerdo para o direito tradicional, eu com certeza comecei com o direito para aquilo que eu mais acredito e para aquilo que eu prezo e estimo aí de desenvolvimento para a área jurídica. Se o conceito de estagiário já é um pouco fluido normalmente, dentro de uma legal tech é mais ainda, então eu pude explorar múltiplas habilidades. E me encontrei super porque gosto muito de comunicação, a gente vai chegar no Criativos e tem tudo a ver com isso. E eu comecei até já construindo um pouco da trajetória do Criativos, porque acaba tendo muito a ver com a minha trajetória pessoal. Eu comecei a ver que existia um gap muito grande entre o que eu via dentro da universidade e aquilo que eu via no mercado de trabalho. Depois de um tempo, já na Legal Tech, eu tive a oportunidade de trabalhar num escritório. E nesse escritório foi maravilhoso, eu amava a equipe, acho que muito por conta das pessoas. Eu fiquei lá tanto tempo, foi quase um ano. Tanto tempo, dentro da minha perspectiva profissional. Mas enfim, foi quase um ano. Só que chegou um momento que eu falei, meu Deus, eu conheço tanta tecnologia que dava para implementar aqui dentro e eu via zero abertura para isso, né? Zero interesse, mais do que a abertura financeira, por exemplo, que muitas vezes são aí algumas dificuldades que certas empresas enfrentam. E eu falei, meu Deus, eu acho que eu tô no curso errado. Só que eu sempre amei o direito. Pra mim, as primeiras cadeiras de direito são cadeiras que a gente tinha que ter na escola, porque são cadeiras de cidadania, né? Uma compreensão muito do cidadão numa lógica, num contexto social, né? De sociedade, de pluralidade, de conviver com o diferente. E se o direito é uma ciência que regula relações sociais, e as relações sociais, então, estão em todas as áreas, por que é que o advogado não poderia estar? E aí eu me peguei frustrada em determinado momento, assim, poxa, por que eu não posso explorar esses outros lados, essas outras vertentes que eu gosto tanto, junto com o direito, aliar uma coisa à outra? E aí o universo das startups me abraçou e deu aquele carinho, aquele afago, porque a gente consegue explorar tudo isso. E a gente começa a ver que, na verdade, muitos dos problemas da sociedade, muitos dos problemas e de percepções ruins que se tem sobre o jurídico se dão justamente por conta dessa falta de interdisciplinaridade, por conta dessa falta de um olhar multifacetado para as situações. Porque não existe um litígio, né? Não existe um processo que não envolva pessoas, que não envolva ali outras áreas do conhecimento, outras áreas da vida. E foi nesse meio todo que surgiu o Criativos. Acho que um pouquinho da minha trajetória é essa. Hoje eu tô aqui na Aleve como Head de Marketing, mas fui Head de Operações, então acompanhei muito de pertinho o dia a dia das startups. Hoje nós temos 11 startups no nosso portfólio, uma completamente diferente da outra. Aí você vai ver que o jurídico é um universo específico, mas dentro dele existem outros inúmeros. Então acho que para começar um pouquinho sobre a trajetória e encaminhando para o Criativos, foi isso. Bom, então se quiser poder falar um pouquinho sobre o Criativo e a gente já fala um pouco mais sobre outros assuntos. Perfeito. Bom, o Criativos ele é uma comunidade jurídica estudantil, hoje, felizmente, já em nível nacional. Estamos em todas as regiões, em 21 dos 26 estados, que tem por propósito o desenvolvimento dos estudantes, seja sobre o prisma pessoal, seja sobre o prisma profissional. Isso porque, nessa linha de que a vida é multifacetada, nós também somos no ambiente profissional. Eu não acredito que exista um Gustavo que se relacione com a mãe dele, que se relacione com a Lívia, que está aqui se relacionando comigo nesse momento, de forma
desmembrada. É lógico que existem formalismos, algumas formas de se portar, mas a essência é a mesma. E se a gente não mantém as diferentes frentes da nossa vida equilibradas minimamente, a gente dificilmente consegue ter uma entrega de qualidade, estar pleno no momento presente. Então, é justamente nessa linha que o Criativos surge, até porque a gente está falando de uma nova geração extremamente ansiosa, com questões psicológicas muito relevantes. Então, não é só olhar para a questão profissional. Até porque, em era de inteligência artificial, o conhecimento técnico não leva ninguém para lugar nenhum. É muito mais como manusear todas essas tecnologias, essas ferramentas, porque inteligências artificiais, assim como tantas outras tecnologias são, mas é trazer também o foco no autoconhecimento. Então, como é que eu posso me entender um pouco melhor para eu saber como eu posso ter uma entrega melhor para o mercado de trabalho? A gente teve e aí a comunidade hoje, a gente tem mais de 700 alunos, estamos atuando desde agosto de 2023. A cada mês nós temos um encontro criativo, e aí por conta de todos os estados a gente faz eles online. E em cada encontro a gente traz uma pauta que seja com um olhar multifacetado sobre o direito. Então a gente já teve só para falar sobre interdisciplinariedade, a gente trouxe o Eric Nibo, que é CEO da Beats, para falar sobre isso, porque ele brinca que ele passou por todos os estágios do Criativos, porque ele foi o estudante de direito frustrado, encontrou ali uma atuação em conjunto com o design, e junto com a companheira dele, eles fizeram a startup. Tivemos um encontro com o Eric, assim. A gente teve um encontro para falar sobre a felicidade, sobre um prisma da produtividade. Então, como é que esses dois conceitos se relacionam? E, lógico, a ideia não é mercantilizar a felicidade, mas como é que a gente pode trazer a felicidade como um objetivo e como uma forma da gente se realizar profissionalmente. Então, até vendo aqui o esforço todo do Gustavo com o podcast, eu não tenho dúvida de que seja um lugar de realização para ele. E não é mistificar esse lugar de que se você gostar daquilo que você trabalha, você não vai trabalhar. Muito pelo contrário, você vai trabalhar mais. Mas você vai se sentir realizado fazendo isso. E aí, tem a nossa convidada é uma professora doutora do Mackenzie, a Aline, que trouxe pra gente o quanto a felicidade ela é motor propulsor. Né? O quanto a gente consegue trazer isso como um elemento bem importante até para nossa saúde, pensando em termos fisiológicos. Então, hoje nossos encontros acontecem mensalmente, a gente tem uma comunidade no WhatsApp que tem uma troca muito bacana, tem um compartilhar de oportunidades de emprego, e tudo sempre pensando em ampliar a visão que se tem sobre o direito. Porque é lógico que as faculdades, elas têm sua função, elas são super importantes, mas como diria uma boa professora minha, ela é o feijão com arroz. Ela é o básico, e acredito que ainda assim carece aí de professores. Eu tenho um ou outro, mas carece de orientação mesmo, porque entramos muito jovens na faculdade, de uma possibilidade de ampliar, né? Então, como é que a gente pode inovar dentro do direito? Essa lógica de raciocínio, ela é muito carente dentro do direito. E acho que também muito por isso a gente tenha tantas pessoas frustradas mesmo durante a faculdade, né? Então, acho que é um pouco de tudo isso. E até aproveitando o gancho que você falou da visão, porque realmente eu concordo totalmente com você que o ensino superior ele traz uma visão do direito, mas ainda uma visão muito rasa, uma visão muito, muito simplória, até das oportunidades que tem hoje no direito. É claro que há 10, 20 anos atrás a gente talvez tinha muito menos oportunidade, hoje a gente tem uma gama muito gigantesca. Vide o que estamos fazendo aqui. Sempre dá para melhorar, sempre dá para melhorar. Né? A gente, talvez há 20 anos atrás, a gente nunca imaginaria escritórios de advocacia ou legal techs estando em eventos de tecnologia nessa proporção. Mas aí eu queria voltar um pouco para a questão do comportamento. Como que na sua experiência, até dos seus colegas, você tem visto o comportamento dos recém-formados ou das pessoas que ainda estão começando a graduação ou estão terminando a graduação, nessa questão de, será que o meu escritório está me dando o suporte necessário? Será que o meu líder, o meu gestor, para onde eu vou? Será que realmente o direito é o caminho certo? Porque a gente sabe que, né, a gente começa a faculdade com 150 alunos, termina com 30 alunos, muita gente termina a faculdade e acaba não exercendo a profissão. Então, como você tem visto hoje, dia a dia, o comportamento desses recém-formados? No que diz respeito a comportamento, eu acho que é sempre a parte mais peculiar, né? Independentemente de faixa etária, observar
observar o comportamento humano é sempre interessante. Com relação aos meus colegas e até os próprios criativos, porque a gente está falando de realidades muito diferentes, né? Você pegar um estudante de direito que está lá no Acre, ele me traz problemas que eu sei que não existem na mesma proporção e intensidade do que aqui em São Paulo, a gente aqui no Rio, enfim, que são grandes polos financeiros e corporativos. Mas uma das razões pelas quais eu fiquei instigada em ter esse grupo foi porque eu me percebi no 8º semestre da faculdade e eu contava nos dedos das mãos quantos dos meus colegas eram efetivamente realizados e viam sentido naquilo que eles faziam no trabalho. E não porque necessariamente os demais não tinham um valor de entrega, mas porque talvez eles não tinham a percepção do quanto eles eram importantes. E aqui eu não acho que é supervalorizar, porque tem muito disso, né? Falam muito da geração mimimi, e eu detesto esse estigma, porque eu acho que ele não estimula uma melhora. Não tem um quê de crítica construtiva. É lógico que existem contextos e contextos, e existem sim situações que são mimimi, você fala, meu Deus do céu, pra onde é que a gente tá indo com tanta polêmica por tão pouco? Mas eu acho que essas polêmicas, elas surgem justamente por uma falta de espaço para o diálogo, né? Do escutar o diferente. E aí, é lógico que existe a retração com relação a uma comunicação por parte das gerações mais jovens, mas eu também acho que existe um contraponto de lugares que pode ser por hierarquia, pode ser por formalidade, que não existe tanto essa liberdade para manifestação. E esse ponto de encontro entre as gerações, ele é super importante para o crescimento das empresas, para o desenvolvimento dos negócios, inclusive os jurídicos. Então, eu acho que existe, sim, uma falta de orientação generalizada no ambiente acadêmico, e aí eu expando isso para além do direito, porque eu já tive situação de pessoas de outras faculdades, de outros cursos, né, pedirem para entrar no Criativos, porque o Criativos tem muito esse quê de direcionamento, de apresentar o leque, né? Eu costumo dizer que o Criativos, ele não é fim, ele é meio. Então, é mais pra, olha, se você tem dentro do seu coraçãozinho ali uma vontade de fazer diferente e você quer entender as possibilidades que você tem, assim, onde eu estou? A gente entra muito novo na faculdade, a gente tem um pessoal de 17 até 20 anos entrando na faculdade, se formando quando tarde, 27. E, assim, quando tarde, muito tarde mesmo. E a gente ingressa no mercado de trabalho antes. Então, como é que a gente consegue conciliar essa construção acadêmica com aquilo que a gente vê no mercado de trabalho? Porque daí chega no final do curso, via de regra, as pessoas que já estão imersas mesmo no mercado de trabalho, elas não estão nem aí pra faculdade. Porque elas falam, eu não tô aprendendo nada que eu vou usar. E muitas vezes elas acabam entrando na caixinha do escritório. Então, se o escritório dá um direcionamento para lá ou para cá, ela acaba criando o seu viés e até a sua vida inteira de acordo com o que o escritório traz esse norte. E muitas vezes ela não tem a visão do todo, a visão de, caramba, olha todas as oportunidades que eu tenho, olha as legal techs, olha os ramos do direito, olha as oportunidades que o direito está trazendo hoje em dia, e isso falta muito pouco. E aí a pergunta é, qual que você acha que é o papel da liderança hoje de ter essa, que você falou, essa comunicação, essa escutativa, de trazer até talvez esse sentimento de pertencimento, seja dos estagiários, das pessoas, até se for eventualmente CLT, de fazer parte dos projetos, de participar das inovações. Hoje, né, eu atuo como gestor de inovação e Legal Ops do escritório, e eu gosto muito de trazer as pessoas para dentro do projeto. Eu falo, cara, vamos automatizar o fluxo de cadastro? Como que a gente automatiza? Me fala suas dores, me fala seus problemas, o que te dá mais trabalho, o que te demanda mais esforço. E, querendo ou não, a gente começa a ver algumas coisas que muitas vezes eu, olhando de fora, ou até na minha experiência, não teria a especificidade tão grande. Então, a gente precisa realmente trazer as pessoas para essa inovação e ter um olhar multidisciplinar, trazer os estagiários até para eles também se sentirem mais felizes, se sentirem pertencentes, e porque no final das contas eles começam a olhar a evolução, a inovação, e eles começam a falar, pô, fiz parte. Então esse é algo muito legal. E como que você vê o papel dessa liderança dando esse direcionamento? Olha, é muito fácil a gente passar a responsabilidade para os outros, né? Então eu acho que a gente tem, assim como um bom relacionamento, é uma via de mão dupla. Quando a gente fala eu tive lideranças muito felizes e eu sei o quanto isso tem impactado, quer dizer, eu imagino, porque eu não dimensiono o quanto isso tem impactado no meu desenvolvimento, porque é lógico que é por demonstrar
confiança, por demonstrar responsabilidade, que eu sei que me atribuem essas responsabilidades e essa confiança também. E como é que a gente faz isso se não com abertura? Né? É a premissa da boa-fé. Primeiro você acredita que aquela pessoa vai cumprir com o que está sendo posto, que ela vai correr atrás, do que você se prevenir de que ela não vai fazê-lo e que por isso você vai dar funções de aperta-botão para esse jovem. A gente está falando de em eras que se fala até sobre simbiose tecnológica, né? O pessoal colocando chip na cabeça, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas de que a gente está passando por um processo de quase aglutinação com a tecnologia e a gente não precisa ir tão longe com o chip, dá para falar do telefone, né? A pessoa não larga o telefone para ir no banheiro. O telefone acompanha para ir no banheiro, para ir na cozinha, para ir. E tudo bem, porque hoje o telefone tem funções diversas, né? É o despertador, é a calculadora, enfim. Mas em épocas de excesso de tecnologia, a gente precisa voltar o olhar para as pessoas, porque como é que a gente está se relacionando com as pessoas? E trazer de novo a tecnologia como ferramenta. É algo que auxilia, que facilita, que promove mais bem-estar para o ser humano, porque se eu tenho uma tecnologia que facilita a minha hora de trabalho, né, que eu consigo fazer as minhas tarefas mais rápido, eu tenho mais tempo para uma coisa simples, para um cafezinho com o meu auxiliar, para um cafezinho com o meu chefe, que é um momento que você vai ali desconectar de tudo, porque você está no trabalho, mas ao mesmo tempo você está tendo um momento de descanso ali, e isso é falando de minutos. Quando a gente pega determinadas tecnologias, a gente está falando de horas, de dias de economia de trabalho. Então, portanto, de uma possibilidade de um agregar de valor para as pessoas. É isso que a tecnologia tem que ser. E aí, quando a gente fala de liderança, voltando para as pessoas, a mudança não é só para o estagiário que está chegando, a mudança é para todo mundo. Então, esse processo de transição, ele é excelente. Mas acho que até de estarmos todos cientes de que não sabemos muitas coisas. E a liderança, ela precisa absorver isso, porque um bom líder é aquele que sabe, pelo menos na minha experiência, é aquele que sabe reconhecer quando ele não sabe. E justamente por ele não saber, que ele atribui confiança e que ele consegue trazer o time dele para próximo, porque ele vai virar e vai falar: eu preciso da sua ajuda, porque eu não sei como fazer isso, mas eu, com mais experiência, consigo gerir melhor os riscos das atividades e a gente vai aprendendo junto. Então, e isso também, e geralmente isso é um olhar trazido muito para a parte corporativa, e infelizmente o jurídico não se coloca como corporativo. É quase como se os escritórios fossem uma entidade à parte. Tanto que departamentos jurídicos já vêm trazendo a inovação há muito mais tempo do que os escritórios. Por quê? Porque o departamento jurídico é mais um departamento dentre todos os outros da empresa. E, infelizmente, é visto ainda como grande e oneroso. Então, a tecnologia, ela entra aí também como uma melhor gestão dos riscos, como uma melhor como um ativo financeiro mesmo, porque, a título de exemplo, passivos trabalhistas. Quanto vale para uma empresa você entender como é que você minimiza risco trabalhista? Então, enfim, acabei tocando vários pontos, mas é literalmente trazer a ideia de que líderes são pessoas que, sim, se posicionam, mas são pessoas também que escutam. E aí é a linha de que é sempre uma via de mão dupla. Ensinar. Por favor, líderes, ensinem. Ensinem, porque tem muita gente querendo aprender, mas se vocês não estiverem dispostos a ensinar, vai ficar difícil. E essa disposição acaba sendo muito importante, né? Porque normalmente todo mundo brinca do FOMO, né? No Fear of Missing Out, mas o que a gente precisa é de gente com fome. É gente querendo aprender, gente querendo fazer, e querendo ou não, quando a gente identifica uma pessoa com essa fome, com essa vontade, a gente dá uma oportunidade, cara, aí o crescimento dessa pessoa é exponencial, porque a pessoa vai estar muito mais motivada, ela vai trabalhar com aquele tesão, com aquela vontade, e aí você tem um impacto naquela pessoa que você não consegue nem imaginar quando você está dando só uma abertura de, vamos falar sobre essa questão, vamos falar sobre esse assunto, só que aí a gente entra no que você mencionou, que é a questão da vulnerabilidade, que a gente ainda fala muito sobre essa questão do ego do advogado, do ego do direito, e a gente tem que realmente focar e falar assim, cara, eu não sei todas as respostas, mas eu sei qual é a pergunta e a gente vai juntos alcançar esse objetivo. E querendo ou não, ele fazendo parte do projeto, do processo, da melhoria, faz total diferença. Porque no final das contas é a experiência e é o que a gente está vendo aqui. A gente está vendo aqui num evento de tecnologia, onde a gente fala sobre IA generativa, sobre todas as tecnologias, sobre REG, sobre um monte de coisa, só que no final das contas a gente está falando sobre pessoas. Como que a gente implementa uma tecnologia humanizada, como a gente coloca essa tecnologia à disposição das pessoas, como a gente consegue
ter esse contato humano, essas conexões humanas cada vez mais efetivas e reais. Então, no final das contas, é importante focar na tecnologia, gente. E tem que focar na tecnologia. Aquela tríade não tem clichê, como. mas tem que ter tecnologia, senão não vai tecnologia, aguentar. processo e pessoas. Mas, no final das contas, o diferencial vai ser as pessoas. É quem está gerindo a tecnologia. A tecnologia vai estar disponível para todo mundo hoje, ainda mais hoje em dia que todo mundo consegue ter acesso ao ChatGPT, a plataformas da Microsoft Azure para usar o GPT, para usar a tecnologia. Então, no final das contas, o diferencial vai estar na execução. E quem executa são as pessoas. E isso o mercado inteiro entendeu. Agora vem a parte difícil, que é como a gente realmente executa isso através das pessoas. Né? E quanto mais, aí a gente volta na questão da multidisciplinaridade, e até da diversidade, quanto mais pessoas diversas nós temos, quanto mais vozes nós temos, melhor é essa execução, porque a gente tem pessoas diferentes pensando, mais pessoas pensando, e a execução acaba sendo cada vez mais completa, e não sendo só uma decisão de uma pessoa, que normalmente talvez, o decisor. Né? Completamente. É justamente por isso que a gente precisa estimular cada vez mais o processo de autoconhecimento, para você ver o que você tem de diferente, porque é nesse ponto que você vai conseguir agregar. Porque aquilo que é igual, todo mundo pode fazer. Todo mundo pode fazer. E aí, quando você fala da questão do processo do se sentir pertencente nos processos, não tem nada que fidelize mais que isso, né? Então, se fala muito sobre turnover nas empresas, nem se tem uma métrica com relação a isso aos estagiários, tamanha rotatividade. E se existe algo que fideliza mais uma pessoa numa empresa do que ela se sentir importante, então ela saber que o mover dela de uma pecinha pra cá, do lado esquerdo pro direito, né? O podcast, do lado esquerdo pro direito, qual que é o impacto disso na empresa? Ela entende, ela cria o senso de responsabilidade que existe uma pessoa dependendo do trabalho dela, qual que é o efeito do trabalho dela. E isso ela não aprende sozinha. Isso ela aprende com alguém trazendo esse senso de realidade pra ela. E projeção, né? Então, o que a gente pode fazer junto? Como é que a gente pode melhorar? Esse espaço de troca cria relacionamento e o relacionamento fideliza. Sem dúvida, e principalmente por causa do contexto, que é o que você falou. O contexto de você entender o porquê você faz uma coisa e qual é o impacto disso, isso é uma outra visão, é uma outra questão que você para e fala, caramba, isso é importante. Eu não estou movendo, né, como você mencionou, e para quem está, né, ouvindo no podcast, a gente está movimentando a peça aqui com a mãozinha. Você não está movimentando só para movimentar, mas tem um impacto, tem uma consequência. E essa consequência, muitas vezes, você não vê porque tem 3, 4, 5, 6 pessoas lá na frente que estão executando, mas se essa pecinha não for movimentada, o resto não acontece. Quebra todo o fluxo, e aí a entrega não é feita, e aí a gente tem vamos dizer assim, efeito dominó nessa entrega de valor, né? E aí, uma pergunta um pouco clichê que a gente tem feito aqui para as pessoas porque hoje, né, a gente aqui está num evento de tecnologia e o crachazinho está escrito aqui, né, PG Advogados, todo mundo fala, pô, o que o escritório de advocacia está fazendo aqui, né? E a gente tem que parar para explicar o porquê que um escritório de advocacia está num evento de tecnologia dessa magnitude. E aí eu pergunto para você, né, o que você, como, né, estagiária, futura advogada, está fazendo aqui num evento de tecnologia e qual é a importância de você estar aqui num evento de tecnologia? A pergunta de milhões, né? Mas essa é brincadeiras à parte, não é de milhões, que é relativamente fácil de responder. Primeiro que estamos aqui, apesar de poucos ainda, tomara que nos próximas edições sejamos mais volumosos, mais quantitativos. Os outros segmentos começaram anos-luz com o processo de desenvolvimento de tecnologia e absorção, né, implementação de tecnologia, e, portanto, como o direito vem caminhando a passos curtos e mais lentos nesse processo, a gente consegue beber de outras fontes. Então, nada melhor do que o exemplo, como diria minha sábia mãe, melhor aprender com os erros alheios do que com os nossos. Então, se eles já conquistaram esses espaços, o que a gente pode pegar para nós de referência? E aí eu acredito que, eu não gosto de falar em erro, mas é uma percepção muito equivocada a gente descolar o jurídico de uma lógica corporativa. O que são escritórios se não empresas, né? Então, acho que até por uma questão de construção social, o lugar que o advogado ocupa, né, nesse tabuleiro que nós temos da sociedade, parece que é algo descolado. E não, a gente está falando de uma empresa que está prestando serviço para um cliente. A empresa é o escritório, que tem vários advogados que são prestadores de serviço.
E os clientes são os clientes, né? São os clientes, acabou. Que ocupam determinada posição, seja no tributário como contribuinte, seja no penal como autor ou réu, enfim, que seja. A gente está falando de cliente. E se a gente está falando de cliente, como é que a gente melhora a experiência do nosso cliente? Hoje, o que os nossos clientes, né, relação para com advogados trazem de uma maneira, assim, quase uníssona? Nossa, eu não entendo uma palavra que o meu advogado fala. Você nunca vai ver uma empresa se dispondo não ter uma comunicação clara e fluida com o seu cliente. Mas a questão toda é que talvez a grande diferença seja que na empresa escritório, a gente tem uma relação um pouco hierarquizada entre o cliente e o prestador de serviço, que não acontece nas outras empresas. Porque numa empresa de telecomunicação, se eu não gosto do seu serviço, eu vou lá e troco. Eu procuro outra. E é lógico que você pode fazer isso com o escritório também. Mas existe toda uma burocracia, e nesse caso eu concordo que se trata de uma burocracia, e que você não entende sobre o que aquela pessoa está falando. Então, se o advogado falar A é A mais B é C, como a gente não tem essa informação, e o advogado também não está querendo se fazer entender, você dificilmente vai questionar. Você vai achar que aquele é o processo. De novo, desconhecimento. Então, eu acho que primeiro a gente tem uma questão de uma necessidade de se fazer claro. Então, e mais do que o jurídico em si, porque você vê que existem advogados que facilitam a coisa. Então, a gente precisa querer se fazer entender. Nós não seremos menos necessários na sociedade porque a gente fala de uma forma clara. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Gente, eu acho uma temeridade. O advogado, enquanto instrumento de acesso à justiça, é uma ferramenta. Nós somos uma ferramenta do acesso à justiça. E as pessoas, e o cidadão comum odeia o advogado. Me fala qual que é a lógica. Me fala, é assim, não, porque eu vou... Primeiro que você não entende... Primeiro que eu não entendo nada na posição da pessoa civil, do cidadão comum. Não, primeiro que eu não entendo nada do que ele fala. Segundo que ele tira, sei lá, quantos % do meu salário. Eu não tenho condição de arcar com isso. E aí, qualquer problema que eu tenho, eu preciso dele. Ele não dialoga. Ele é aquela coisa, né? A empáfia. Então, assim... Eu sei que não são todos assim, mas infelizmente nós ainda temos uma grande quantidade de profissionais do jurídico que se posicionam dessa forma. Uhum. E a gente vê cada vez mais os escritórios e os advogados se adaptando a essa nova realidade, falando de forma mais clara, utilizando de tecnologia, mas a gente precisa acelerar um pouco mais esse processo e expandir um pouco mais essa conversa para outros polos, para o Brasil como um todo, porque a gente sabe do impacto e da importância disso até para o crescimento do direito. A gente vê que a gente está passando, e eu até falo no escritório que eu acho que eu estou vivendo o melhor momento do direito, porque a gente está tendo diversas oportunidades. Eu fui um estagiário lá há 12, 13 anos atrás, quando eu era estagiário, que fui até o fórum, coloquei a barriga no balcão, fiz carga rápida do processo, e eu tive essa oportunidade. Mas hoje eu também tenho o processo eletrônico, então eu consegui viver esses dois mundos. Então eu estou passando também por essa questão da adaptação, e eu vejo o quanto isso é importante. Então a gente tem que trazer isso também para vamos dizer assim, para os novos formandos que já pegaram o processo eletrônico, para ver a importância, olha o quanto a gente já galgou, olha o que a gente já melhorou, e acelerar um pouco esse processo, porque é o que você falou. Outros mercados, outras indústrias já estão caminhando quando a gente fala de inovação aberta, melhoria de fluxo há muitos anos. Então, realmente, a gente tem que olhar e falar, cara, onde ele errou aqui, para a gente pular algumas etapas, acelerar o processo. E é aí que tem a grande oportunidade do direito. Mesmo a gente tendo começado um pouco depois, a gente tem uma oportunidade de crescimento exponencial muito grande, bebendo de todas essas fontes para conseguir evitar os erros e conseguir crescer muito mais rápido, porque a gente tem muita oportunidade, e muita oportunidade no direito. A demanda é gigantesca, justamente por conta desse congelamento do modus operandi, que ficou por muito tempo. Eu diria que aqui no Brasil, a grande virada de chave foi a pandemia, porque, querendo ou não, a gente se viu em pleno 2020 com, sei lá quantos % dos nossos processos físicos, e aí tava todo mundo em casa, e aí a justiça não ia parar. As demandas continuavam, ainda tinha gente precisando de questões médicas, pensão alimentícia e caramba, 4, e a gente não tinha como parar. Então, como é que a gente vai fazer isso no modo Master the Flash, né? Mais do que o 2.0 do WhatsApp, muito mais do que isso. E esse processo é justamente entender, né, respondendo mais diretamente a sua pergunta, de entender que o escritório, ele é uma empresa.
Ele é uma empresa que tem clientes e que, mais do que qualquer outra, ao meu ver, tem uma função social inestimável. Inestimável. A gente está falando de tantas coisas que eu não consigo nem trazer aqui, enumerar, seria completamente, enfim, contraproducente, porque são muitas as funções, né? São coisas, de novo, se o direito está em tudo, se as relações sociais estão em tudo, a gente poderia falar aqui de todos os segmentos. A gente está falando de economia, a gente está falando, enfim, e, de novo, de pessoas, de qualidade de vida, né? Porque a gente tem que facilitar, a gente não pode dificultar. E aí a gente chega aqui num Web Summit da vida e a gente vê um número tão pequeno, um percentual tão pequeno desses profissionais. Para o dado não ser triste, fica para os ouvintes. A oportunidade ainda está gigantesca. Ainda é muito, 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 muito grande, porque, de novo, o jurídico é específico, mas dentro dele tem N especificações e dá para fazer muita coisa muito legal. E querendo ou não, agora com a tecnologia tem muita coisa por vir, tem muita coisa mudando, e querendo ou não, o que a gente está discutindo agora, pro Web Summit de Lisboa no final do ano, já mudou muita coisa, já gerou muita nova oportunidade, então são novas oportunidades no direito, novas oportunidades na tecnologia, então, querendo ou não, tá mais do que claro que tá no momento certo dessa adaptação do direito, né? A gente brinca que no universo das startups, um ano não dura 12 meses, um ano dura 3, que é o quarter, né, que a gente usa para fazer o estabelecimento das métricas, porque a cada 3 meses a perspectiva mudou completamente, o mercado já está se comportando de outra forma, apareceu outro player, e aí cada vez mais aparecendo outras empresas, então como é que você se diferencia? Porque se tem uma coisa que a Legal Tech tem na cabeça é que ela é uma empresa, que ela tá trabalhando com conteúdo jurídico, mas que ela é uma empresa e que ela precisa se diferenciar, seja na velocidade, seja na qualidade de entrega, enfim. Bom, o papo tá bom, tá gostoso, mas acho que a gente precisa encerrar. Então, queria te agradecer, né? A gente fez esse episódio aqui numa oportunidade, a gente chegou e já conseguiu gravar, então quero agradecer por participar aqui do Conectando. As pessoas que quiserem conhecer o Criativos, conhecer vocês, quiser passar suas redes sociais, LinkedIn, para o pessoal conversar com você. Perfeito. Eu que agradeço, Gustavo. Eu mandei mensagem pro Gustavo no Insta, super querendo conhecê-lo, porque eu falei, gente, isso tem tudo a ver com o que eu acredito, com o que eu gosto. Mas foi um prazer estar aqui. Muito obrigada, meninas, também. Silvia, Lívia, é um prazer estar aqui com vocês. E redes sociais. Bom, LinkedIn, Maria Clara Ramos. Do Criativos, é Criativos mesmo. Instagram, MCROQ. E do Criativos é cri.ativos com 2 S no final. Bom, legal. Então eu tô encerrando aqui mais um episódio, agradecendo quem ficou até o final. Se você quiser ouvir outros episódios, clica no sininho no Spotify. A gente também tá lá no YouTube, então tem lá todos os podcasts que a gente já gravou nesses 5 anos, 6 temporadas do podcast. Uma novidade também agora, o Conectando Mentes Curiosas também tá no Instagram, então segue a gente lá no @Conectando Mentes Curiosas. A gente fez bastante conteúdo sobre o Web Summit. Bom, eu vou ficando por aqui. Até lá. Tchau, tchau.